Estamos iniciando a segunda oficina, que se refere sobre as plantas medicinais aromáticas da colheita à preparação de fitoterápicos. Eu sou a professora Rosimari Matias, sou química, faço parte do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Unidep Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e colaboram nessa oficina a mestranda Lilian Ottoni da Silva e Cauane Fernandes Ferreira Esquil. Logo, sejam bem-vindos à oficina de plantas medicinais. Aqui você aprenderá métodos de colheita, extração, a preparação de plantas medicinais aromáticas para a produção de fitoterápicos. Para falar de plantas medicinais, temos que nos reportar à biodiversidade. Ela nos contempla com vários serviços ecossistêmicos, como retenção e captação de carbono, a conservação dessa biodiversidade nos traz serviços hídricos, a beleza cênica e, claro, o valor cultural. Esse valor cultural, ele nos contempla com plantas que são utilizadas não só como medicinais, mas também como base da alimentação, tanto humana quanto dos animais silvestres. E, claro, como matéria-prima para a produção de vários fitoterápicos e cosméticos também. Cabe ainda trazer a questão da tradição, né? Essa medicina tradicional, que ela é a soma dos conhecimentos e a capacidade e práticas em que teorias, crenças, experiências de diferentes culturas nos contemplam com aquelas plantas que são nativas da nossa biodiversidade ou que foram introduzidas e hoje são consideradas naturalizadas. E as comunidades tradicionais fazem uso, assim como a medicina popular, aquela que parte do conhecimento popular, que muitas vezes é advindo do conhecimento tradicional e é passado de pessoa para pessoa. Então, ela acaba sendo transmitida aquelas plantas para uso terapêutico. Vamos iniciar falando da coleta ou colheita. Dependendo do tipo de planta, eu prefiro usar a palavra coleta, quando eu tenho uma planta que ela não é cultivada. E neste caso aqui, eu só estou mostrando o uso do podão para espécies arbóreas. Então, a necessidade de você coletar em diferentes alturas da planta. Além disso, nós temos também esse tipo de tesoura, aonde eu tenho o cabo mais longo e eu utilizo para cortar troncos, caules que não são tão grossos. Quando eu trabalho com casca, é comum a utilização de uma faca, de um facão e cortamos ali a parte do caule do tronco para retirada dessa casca. Automaticamente nós selamos para que não tenha uma abertura de micro-organismos e possa danificar essa planta. Eu trago aqui um exemplo que é muito comum na região do Cerrado e acaba ocorrendo também em outras regiões, a coleta do barbatimão. Então, a casca ela tem várias utilizações, em especial como antimicrobiana e cicatrizante pela presença dos taninos. Então, tiramos essa casca e fazemos a sedação aqui. E aqui eu trago alguns produtos já comerciais que estão disponíveis em sites aí de consulta. Para a coleta, recomenda-se a localização geográfica, com o uso do celular, preferencialmente a utilização de um GPS. Se for uma espécie arbórea, levar o podão a campo, além da tesoura. Essa coleta, ela não deve ser feita de um exemplar só. Então, devemos trabalhar com vários exemplares da espécie a ser investigada. Outra
observação que eu faço, aonde que eu vou receber esse material coletado. Então, o uso de sacos de lixo, como estou mostrando aqui, eles não são recomendáveis, porque eles têm aroma, eles são reciclados e derivados do petróleo. Então, não se recomenda esse tipo de saco para receber o material coletado. O ideal é você usar sacos de plástico, de polietileno e armazenar, etiquetar esse saco. Levando para o laboratório, você vai fazer a essicata. Parte do material você já separa a campo, lá a campo mesmo você já faz aqui a prensagem, como eu estou mostrando aqui. Você chegando no laboratório, retira esse material e vai fazer a essicata para colocar no herbário. Esse material, antigamente, nós secávamos nesse tipo de secadora. Hoje, com a falta de lâmpadas, nós estamos secando diretamente na estufa circuladora de ar forçado, numa temperatura ideal, entre 40 e 45 graus. Retirando, nós vamos então anexar aqui e colocar todos os dados dessa planta. Quem faz esse tipo de identificação? Um botânico especializado. Tem a ficha de recebimento no herbário e com essa ficha colocamos aqui junto com a planta. Essa montagem aqui, ela deve preferencialmente ter a presença de flores, de frutos, se for uma frutífera, tá? Além disso, devemos registrar no CIGEM. Então, a nossa instituição, ela tem abertura para esse registro no CIGEM. Esse registro ele pode ser também pessoal, não há necessidade de você estar ali no primeiro momento ligado à sua instituição, caso ela não tenha esse registro diretamente no CIGEM, mas obrigatoriamente há necessidade de ser feito isso. Para identificação, você deve fazer uma consulta na Flora e Fungos do Brasil, ou você pode usar ainda o site The Plants List. Então, fica a critério de vocês. Quando eu coleto herbáceas, eu tenho que pensar no tamanho dessa herbácea. Então, eu trouxe aqui como exemplo o capim-limão. Nessa coleta, eu tenho que trabalhar com plantas que já estão adultas, né? E porque nessas plantas adultas eu vou ter uma maior concentração dos princípios ativos. Eu trago para diferenciar a citronela, porque é muito comum ainda as pessoas confundirem o capim-limão com a citronela. Então, eu tenho aqui algumas diferenças. Olha, o capim-limão, ele tem essa cor mais esverdeada. E na base, a citronela, ela tem essa cor que ela vai do dourado para o marrom. Além disso, a folha da citronela, se for da mesma idade do capim-limão, ela é mais larga. E quando seca essa folha, ela também tem uma coloração diferente. O capim-limão, ele fica com essa cor mais para o marrom e a citronela com essa cor mais para o dourado, para o ocre, tá? Outra diferença, além do aroma, é que o capim-limão, ele é ereto e a citronela, ela é mais caída. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de identificar e fazer essa coleta. Para plantas arbustivas ou arbóreas, eu recomendo a coleta na parte mediana da planta, quando eu trabalho com as folhas e com os frutos, ou separadamente. Porque na parte superior, como as plantas aqui recebem maior radiação solar, eu posso ter um processo de oxidação.
Então, para evitar esse tipo de oxidação, preferencialmente eu trabalho aqui. Na parte inferior, ela quase não recebe luz solar, então o processo de síntese, de fotossíntese dela, pode ser um pouco diferente do processo aqui mediano. Então, eu trabalho com essa parte aqui das plantas arbustivas ou arbóreas. Você pode até fazer um estudo comparando, dependendo da espécie que você está estudando, se há diferença nessas três regiões. Eu trouxe aqui a pitanga por ser uma espécie de ocorrência praticamente em todo o território brasileiro e pelo seu uso, tanto como cosmético como também medicinal. Dando continuidade com o processo de coleta dos frutos da pitanga, que pode ser também as folhas, nesse caso aqui são os frutos, a polpa é retirada, é introduzida dentro do copo de vidro do liquidificador, adicionado água destilada, dependendo da quantidade de polpa que você está utilizando, e após a extração por turbólise, esse material então é introduzido no balão do sistema de destilação por arraste de vapor. O equipamento é ligado, a água que passa pelo equipamento também ela é ligada para que ocorra refrigeração e tem aqui a extração do óleo. Dos frutos que o grupo trabalha, a pitanga que tem um rendimento melhor. E esse óleo, ele é utilizado para obter vários produtos. Nós temos aqui os batons com diferentes corantes naturais. Esse aqui é o nosso produto, nosso batom. E tem também já de outras marcas aí no mercado também. Qual que é o diferencial? A nossa extração, é o fruto que estamos utilizando e também o corante natural. E a utilização para a produção do batom de cera de abelha, que é produzida aqui na Fazenda Escola da Uniderp. O termo extração significa retirar. Então, utilizar um solvente adequado que possa retirar com um rendimento adequado as substâncias presentes ativas e não ativas e que não ocorra a decomposição dessas substâncias aí presentes. Logo, o resultado dessa extração sólido e líquido é denominado de solução extrativa. Quais são os métodos extrativos, né? Então, nós temos aí vários métodos utilizados. Eu posso trabalhar com material vegetal seco ou fresco, por meio de um solvente ou de um conjunto de solventes, fazendo uma extração fracionada. E o material vegetal? Eu trabalho especificamente com folhas, com tronco, cascas e frutos. Raízes, muito pouco, porque eu tenho que retirar toda a planta da biodiversidade, a não ser que é uma planta cultivada, mas eu tento não trabalhar com as raízes. Os métodos utilizados pode ser infusão, decocção, maceração, percolação, ultrassom, todos esses métodos nós vamos ver aqui resumidamente daqueles que são os mais utilizados. E o método vai depender do tipo de planta, isso significa da família, do gênero, da espécie, o que há já descrito na literatura para me basear no meu procedimento a ser desenvolvido. Quando a planta não tem estudo, a espécie, provavelmente outra espécie do mesmo gênero ou da família já tem algum procedimento metodológico descrito. Ou então eu utilizo um procedimento que é padrão, que você vai então construir no seu laboratório. Quais são
são os fatores que influenciam nesse processo de extração? Pode ser o material vegetal, o grau de processamento que você vai usar, né? O tipo de processamento, desde a coleta, da secagem, do método de extração, do tamanho da partícula, se você está trabalhando com pó ou com uma granulometria maior, e o solvente utilizado. E uma questão também muito importante é a extração. A temperatura que você está utilizando, a polaridade e a concentração desse solvente, quer dizer, o grau desse solvente, né? Qual é a porcentagem de pureza desse solvente. Dependendo do tipo de planta e o que você pretende desenvolver, você pode seguir vários métodos de extração com vários solventes. Então, eu tenho aqui, olha, eu desejo pesquisar pigmentos, lipídios, furano-cumarinas, eu posso utilizar éter de petróleo, hexano e um método de extração específico para isso. Quando eu trabalho com alcaloides, antraquinonas livres, óleos voláteis, eu posso usar solventes mais apolares. No caso dos flavonoides, das cumarinas simples, acetato de etílio e N-butanol. E no caso dos heterosídeos, etanol e metanol. Misturas como hidroalcoólicas e água, eu vou encontrar as saponinas. E no caso dos alcaloides, eu trabalho muito com a extração ácido e base, tá? As saponinas, a água alcalinizada. É muito comum. Então, tudo vai depender do método de extração que você está seguindo e a espécie que você está trabalhando. Como que o solvente consegue fazer essa extração? Então, quando a planta, o pó da sua planta está em contato com esse solvente, o solvente ele vai entrando dentro da célula. Essa célula ela vai aumentando, olha, inicialmente eu tenho a célula, ela vai recebendo, entrando esse solvente ali dentro, ela vai aumentando de tamanho pela quantidade de solvente que está entrando dentro da célula e vai chegar uma hora que ela vai se romper. Quando ocorre esse rompimento, há a liberação dos metabólitos secundários, dos fitoquímicos, para o meio da solução. E esses fitoquímicos vai depender muito do tipo de extrato que você está utilizando. Então, a função do solvente é entrar dentro da célula e, após que essa célula ocorra, vamos usar esse termo, ela vai inchar e ela vai romper e ocorrer a liberação dos fitoconstituintes. Eu trouxe aqui esse outro esquema, aonde eu tenho a entrada do solvente, após ocorrer o aumento desse solvente, o volume desse solvente dentro da célula, essa célula se rompe em alguma região, ocorrendo então a liberação do solvente e dos metabólitos secundários para a solução. A decocção e a infusão são métodos mais comuns utilizados pelas comunidades tradicionais e pela população em geral. Quando utilizamos esses dois métodos na pesquisa? Quando eu estou investigando uma planta que é de uso dessa população e estou investigando se realmente ela tem um efeito terapêutico atribuído a ela. Então, eu vou usar a mesma metodologia que é utilizado por essa população. Então, eu vou usar a decocção, que é colocar a planta dentro da água e nesse processo de ebulição, em geral eu deixo por 15 minutos, se é para uso, mas o tempo vai depender como que essa população utiliza.
O uso da decocção para pesquisa ou para uma aula é aplicado para plantas que são mais duras, como raízes, caules, né? Ou folhas que realmente são mais duras. Então, você acaba optando pela decocção. A infusão, ao contrário, você coloca a planta em um recipiente e verte a água que está fervida e deixa em contato, tampando a xícara ou o recipiente. A extração por turbólise, como já foi comentado anteriormente, você pode usar um liquidificador industrial ou você utilizar um liquidificador com copo de vidro, ou pode ser, se for só água, um copo de plástico mesmo. A extração ela ocorre simultaneamente e vai diminuir o tamanho de partícula a ser adicionado ali dentro. Ocorre o rompimento da célula e essa liberação bem rápida das substâncias químicas. A turbólise é uma força de cisalhamento que ocorre ali com a planta. Então, ocorre uma cisão ali da planta e a liberação das substâncias que ficam dissolvidas no meio. Quais são os pontos positivos? Primeiro, simplicidade, né? Ela é super versátil, é rápida. Quando é que eu uso? Eu uso para extração de óleos essenciais e também utilizo quando eu trabalho com polpas. Então, quando eu trabalho com polpas, além da água, eu posso utilizar também uma solução hidroalcoólica ou utilizando diretamente o etanol. Depende do andamento do protocolo da pesquisa que o grupo está desenvolvendo, né? Então, é uma extração bem rápida. O que eu posso ter de problemas? A separação da solução extrativa por filtração ela é muito difícil. Então, no caso da polpa, eu trituro ali, mas eu vou usar esse material para fazer depois a maceração estática, gradualmente, trocando o solvente, que nós vamos explicar daqui a pouco. E no caso do óleo essencial, eu utilizo esse material diretamente colocando depois dentro do recipiente do balão que vai ser conectado ao extrator de óleos essenciais. Então, quer dizer, eu não vou fazer uma filtração, né? Durante o processo de trituração, dependendo do equipamento, ele pode gerar um aquecimento. Leve aquecimento. Então, liga e desliga para que você não tenha esse problema, tá? Quando eu trabalho com raízes e com caules, o que eu faço? Eu trituro muito bem esse material quando ele é seco e quando eu trabalho com ele fresco, eu também faço da mesma forma. Eu tento triturar o máximo possível para depois levar para a extração por turbólise. O terceiro método de extração é a maceração. Eu gosto de colocar a temperatura ambiente porque o Brasil, pela sua área, né, nós temos diferentes temperaturas em cada região. Então, aqui na nossa região, nós temos uma temperatura X, que de repente vai aí de 30 a 40 graus ou 41 graus, dependendo da época do ano. Então, há necessidade de você apresentar a temperatura média que foi feito o processo de extração por maceração, assim como nos outros processos também. Eu uso aqui como exemplo o capim-limão, que ele pode ser usado fresco ou seco. No caso de seco, ele é seco numa estufa circuladora de ar, ele passa por um moinho de faca. Esse material, posteriormente, que passou pelo moinho, ele passa por uma peneira,
ele é pesado, introduzido num becker com uma massa específica, e você pode utilizar ou água, ou uma solução hidroalcoólica, ou etanol, ou outro solvente, dependendo da metodologia que você está seguindo. Aqui no nosso laboratório, utilizamos, em geral, água ou uma solução hidroalcoólica ou etanol. Introduzimos aqui o solvente, medimos a quantidade desse solvente que foi introduzido, levamos para um banho de ultrassom para auxiliar o processo de extração e depois disso fazemos a filtragem e levamos para o rota evaporador para a retirada do solvente. E temos então o nosso extrato aqui alcoólico ou hidroalcoólico ou aquoso. Para uso, repetindo o processo que é feito pela comunidade, muitas vezes nós passamos por um almofarix, trituramos, colocamos o solvente como processo que muitas pessoas utilizam. Aí depende do tipo de pesquisa que estamos desenvolvendo. O quarto método é a percolação, que é feita também a temperatura ambiente. A percolação, ela é um processo que faz a extração por gravidade. Então, eu vou explicar as etapas até chegar à percolação em si. Novamente, nós temos aqui o capim, limão seco em estufa, passando pelo processo de trituração. Tem aqui o material, passamos por uma peneira, muitas vezes trituramos mais de uma vez, e esse pó, então, ele é pesado e é adicionado no percolador. Eu tenho o percolador aqui, que é um percolador de inox. No nosso laboratório, nós temos um percolador de vidro, que é esse daqui. E como que é utilizado esse percolador? Na parte inferior, colocamos o algodão, introduzimos a quantidade que vamos investigar do pó aqui dentro. Eu coloco aqui o papel de filtro. E em cima do papel de filtro, eu coloco pérolas de vidro, para que esse papel, quando eu adiciono o solvente, ele não suba junto com o pó. Então, eu tenho esse procedimento. E adicionamos lentamente aqui o solvente. Esse processo ele é muito mais eficiente do que o processo de maceração, porque ele é um processo que ele é por gravidade. Então, o solvente vem e passa pela planta e depois ele é recebido dentro de um Erlenmeyer ou dentro de um becker. Novamente, temos aqui a nossa solução. Esse material, então, é levado para um rota evaporador, é feito a retirada do solvente e obtém-se, então, o extrato etanólico, o extrato aquoso, o extrato hidroalcoólico bruto. Como que funciona o banho de ultrassom? Tá? O banho de ultrassom, como eu mostrei já anteriormente, é esse daqui. Ele pode ser com temperatura ou sem temperatura. Esse aqui é com aquecimento, que nós temos no laboratório, e esse aqui é o mais antigo, que ele é só por ondas, então ele não tem o aquecimento. Se você tem no seu laboratório esse daqui, tomar muito cuidado para o seu aluno não ligar tanto as ondas quanto a temperatura. Eu não quero fazer uma extração a quente, não é esse o seu objetivo. Então, tomar esse devido cuidado. Eu utilizo em conjunto com a maceração estática, eu não uso apenas ele. Então, eu deixo macerando, coloco por 60 minutos aqui no banho de ultrassom, fica por 24 horas em contato com o solvente
e após 24 horas é feita a filtração. Adicionamos novamente o solvente e esse processo é repetido até esgotamento da droga. O que significa isso? Até que eu não tenha evidências mais de substâncias químicas presentes no material. Isso é feito com acompanhamento de cromatografia de camada delgada. Levamos para o rotaevaporador, é feito então o processo de evaporação. No caso do etanol, você consegue evaporar até uma temperatura de 50 graus. Como ele é a vácuo, o etanol, o ponto de ebulição dele é 78,45, mas a vácuo você consegue fazer isso numa temperatura menor, em torno de 50 graus. E tem aí como resultado o extrato etanólico bruto, ou aquoso. Como que funciona o banho de ultrassom, né? As ondas eletromagnéticas, elas vão passar pela parede celular, vai romper essa parede celular, o solvente entra dentro da célula e novamente essa célula vai inchar e vai liberar os constituintes químicos ali presentes. Então, ele é mais rápido esse processo, porque entra com maior rapidez o solvente dentro da célula, porque as ondas rompem mais rapidamente e liberando os constituintes químicos. Quando eu uso banho de ultrassom, lá no vídeo eu coloquei a respeito. Uma extração que poderia demorar 7 a 10 dias, ela acaba demorando de 3 a 5 dias. Então, o tempo de extração é menor e a quantidade de produto obtido, de extrato, também o rendimento é maior. Então, eu tenho tempo e rendimento. Isso você pode fazer um estudo com seus alunos para cada tipo de planta. Outro processo é a hidrodestilação, que eu já comentei anteriormente. É utilizado para a obtenção dos óleos essenciais e por arraste de vapor. Tem metodologias que colocam assim, de torno de 3 a 4 horas. Eu não faço o tempo de extração fixo, tudo depende de planta para planta. Então, por exemplo, o burrito, em 20 minutos até 1 hora, você extrai todo o óleo essencial dele. Então, por que eu vou deixar lá por 2 horas, 3 horas ou 4 horas? Eu estou gastando energia e meu tempo, porque eu tenho que ficar cuidando. Então, você vai investigando a sua planta e verificando qual é o tempo que ela está demorando. Quanto de óleo eu estou tendo de rendimento? E depois tem um detalhe: com o passar do tempo, o hidrolato, que é a água que está ali dentro do balão, ela começa a ter um aroma muito diferente. Então, está ocorrendo o processo de decomposição ali dentro. Então, eu sou muito de, primeiro, faz um protocolo inicial para você verificar qual o tempo de extração. Outro exemplo também é que muitas vezes você faz essa extração com a planta fresca e compara com a planta seca para você verificar qual você tem maior rendimento. Por exemplo, o burrito, que é uma espécie comum aqui nossa, ele é melhor fazer a extração dele seca do que fresca. Se eu for usar a camomila, eu prefiro usar ela fresca, porque ela tem o melhor rendimento para o nosso sistema dentro do laboratório. Então, na hidrodestilação, você vai investigar se a sua planta tem o maior rendimento usando a mesma época de coleta, a mesma quantidade, tanto de material sólido como de solvente, seca e fresca. E você faz essa comparação. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, utilizando o capim-limão seco, e você pode usar ele fresco e fazendo a comparação para a obtenção desse óleo essencial. Feita a extração do óleo essencial, assim como do extrato bruto, você pode usar
para monitoramento a cromatografia de camada delgada. Lá no laboratório, nós temos alguns padrões. Então, você pode usar aí o capim-limão, usando os padrões que você tem de óleos essenciais, usar a cromatografia de camada delgada. O solvente vai depender, o eluente vai depender da literatura, ou você vai fazer várias vezes a cromatografia verificando qual o melhor eluente para o teu sistema. Se você não tem um frasco de Borel ou se você não tem uma cuba cromatográfica, você pode utilizar um becker com uma tampa utilizando um vidro relógio. Eu prefiro placa de Petri porque ele veda melhor, tá? E fazer a análise por cromatografia de camada delgada ou cromatografia de camada fina, como vocês acharem melhor. Esse material, no caso, esse óleo, ele foi utilizado para a preparação de um gel dental, e esse gel dental, formulado com carbopol, ele foi depois feito uma parte de estabilidade, né? Eu só estou mostrando aqui ó, os ensaios, medido o pH e feito um trabalho para a obtenção de um produto que possa ser comercial. O óleo essencial ele tem atividade com algumas cepas, tá? Então, o nosso estudo levou até a produção desse gel dental. E você pode utilizar também para a preparação de outros materiais, tá? Outros produtos, como a parte voltada para a área de cosméticos. O batom feito do capim-limão é maravilhoso. Um método que não mostramos no vídeo, mas nós temos lá no laboratório, é a extração por sock/slash. Eu faço uso principalmente quando eu trabalho com sementes, tá? Frutos como a castanha, não precisa. Nós temos vários tipos de castanha aqui, de plantas do cerrado, então eu faço uso da extração a quente. Essa extração eu faço, em geral, fracionada, utilizando um solvente de de menor polaridade, né, apolar, mais apolar, indo até o solvente de maior polaridade. Então, eu começo com hexano, eu vou para clorofórmio, chego até acetato de etila e depois etanol. Então, eu faço esse fracionamento por extração para verificar diferentes substâncias. Entretanto, se essa planta já foi estudada ou alguma espécie do gênero, eu acabo utilizando a metodologia que está na literatura. Como que funciona esse equipamento? Nós temos aqui o sistema de extração, eu chamo de trouxinha, né? Mas o pessoal, eu pego papel, faço uma trouxinha, costuro com uma linha que não tem corante na linha e introduzimos aqui dentro com 25 gramas do pó da planta ou da semente da planta, depende do que você vai trabalhar. Aqui é conectado a entrada e a saída de água, e dentro aqui do balão eu coloco então o solvente. Esse solvente entra para o processo de ebulição, passa aqui pela amostra e vai lentamente carreando os constituintes químicos aqui presentes na amostra. A secagem dos extratos, ela pode ser feita ou utilizando o rota evaporador, ou se é extratos aquosos, o liofilizador. Tem liofilizadores para solventes orgânicos também, né? Mas aqui eu não conheço nenhum laboratório que faz uso desse tipo de extração. Então, a liofilização, ela depende do que você vai trabalhar com esse material de partida. Na Uniderp, como fazemos a secagem do extrato?
Nós primeiro eliminamos o solvente usando um rotaevaporador, depois disso, com o extrato bruto, dentro de uma cápsula de porcelana, colocamos na capela de exaustão, fechamos a janela, ligamos a capela e após um dia ali, sendo evaporado o solvente que ficou residual, colocamos dentro de um dessecador, tomamos o cuidado para verificar se essa sílica realmente está azul e conectamos aqui a mangueira da bomba de vácuo. E nesse processo tem que ser duas pessoas, uma segurando e a outra ligando a bomba, retiramos o vácuo e deixamos ali por 2, 3 dias. Abrimos, verificamos se realmente o material está na forma de pó. Se não está, repetimos o processo novamente com a bomba de vácuo até ter uma textura adequada para a utilização desse material. Finalizando, eu trago aqui o artigo de Oliveira e colaboradores. Eu uso muito esse artigo nas minhas aulas, onde ele traz diferentes métodos de extração, utilizando o etanol como solvente e também uma solução hidroalcoólica, usando o método que vai desde a maceração, turbólise, banho de ultrassom, infusão, SOX-LEST. E esses processos todos, ele faz uma leitura a respeito dos constituintes químicos, da atividade antioxidante e do doseamento dos fenóis totais. E ele verificou uma diferença do solvente utilizado e também do método de extração. Logo, para você usar um método de extração e um solvente adequado, há necessidade de você investigar. A sua planta já é investigada? Existe um protocolo específico para essa planta? Ou você tem um protocolo padrão, como nós temos no nosso laboratório? Então, nós utilizamos sempre o mesmo protocolo. E quando você vai enviar um artigo científico, você detalha a respeito desse protocolo que você está utilizando. E eu gosto também de colocar que, além do que foi colocado por Oliveira e colaboradores, nós temos vários fatores que influenciam na quantidade e na diversidade desses metabólitos secundários. E eu trago aqui o que a maioria dos pesquisadores usam, que é o artigo do Gobo Neto, publicado em 2007 na revista Química Nova, onde ele traz os fatores ambientais, além da idade da planta, né, a genética da planta, influenciando na diversidade e na quantidade de metabólitos secundários. Muito obrigada. Eu faço das minhas palavras as palavras das minhas orientadas, a Cauane e a Lilian, e assim como a técnica do nosso laboratório, a Karen, porque ninguém trabalha sozinho, o trabalho ele é construído, uma pesquisa em conjunto, em parceria não só com laboratórios dentro da própria universidade, mas com outros parceiros também, né? E temos que saber que a nossa biodiversidade está aí, muito nós temos que pesquisar e estudar. Muito obrigada. Dando continuidade a essa segunda oficina, que trata das plantas medicinais e aromáticas, da colheita à preparação de fitoterápico. Trazemos uma série de vídeos contemplando a parte teórica para maior vivência na parte prática daquilo que fazemos no dia a dia dentro do laboratório. Espero que vocês aproveitem. Eu sou a professora doutora Rosimari Matias, tenho licenciatura plena em Química, mestrado e doutorado em Química na área de produtos naturais. Fazem parte da oficina também as duas mestrandas, a Lilian e a Cauane, ambas fazem parte do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, aqui da Unidep de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Pessoal, essa aqui então é uma babosa, né? Vocês podem observar que ela está sendo cultivada junto com o burrito, com a hortelã e tem até aqui um pezinho de limão, mas a gente vai tirar daqui. Eu vou escolher essa um pouquinho mais velha para cortar, ó. Cortando a babosa. E rapidamente, após cortar, eu já coloco dentro do recipiente. Para depois trabalhar com essa babosa para retirar a substância que todos chamam de tóxica e nós vamos falar melhor depois. Eu tirei mais um ramo, vocês podem observar um líquido amarelo e sempre utilizando um saco de polietileno branco, transparente. Olá, eu sou a professora Lilian, eu sou bióloga, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera-Unidep. Hoje eu estou aqui para mostrar o processamento da babosa após ser colhida, ser lavada. A professora Rose já fez um vídeo anterior mostrando a coleta e a lavagem correta da babosa. E hoje eu vou mostrar para vocês um tipo de corte e posteriormente a professora Cauane vai estar mostrando outro tipo de corte. Esse corte é utilizado geralmente para sabonetes, para esfoliantes e hidratantes. Nada mais é do que a gente fazer o corte da folha da babosa em pequenos pedaços. Posteriormente a gente vai retirar a parte dos espinhos. Depois fazer a higiene, retirando a casca. A gente toma o cuidado de retirar toda a casca, toda a parte verdinha. A gente vai utilizar essa parte transparente da folha. Depois que ela tá assim, translúcida, né, limpinha, ela pode ser levada direto ao liquidificador para fazer o processamento, ou a gente pode também cortar ela em pedaços menores para fazer o congelamento. Então, depois que ela tá assim, a gente leva para o congelador em pequenas partes. Eu deixei um separadinho aqui para mostrar. Ó, esse aqui já tá congelado, já tá até querendo descongelar, ó. Quando a gente retira ele do congelador e ele tá assim, a gente pode também levar pro liquidificador para fazer os processos para fazer o sabonete ou para fazer um hidratante. Outra coisa que a gente pode estar utilizando também é a casquinha. Essa casquinha que eu tirei aqui. Essa casquinha a gente pode triturar no liquidificador e tá usando no meio do sabonete também. E é isso. Próximo método de extração, de corte da babosa, a professora Cauane vai estar apresentando para vocês. Olá, espero que estejam bem. Sou a professora Cauane, biomédica e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Universidade Anhanguera-Unidep. E como foi explicado anteriormente pela professora Lilian, os tipos de cortes da babosa, eu vou estar explicando o método da raspagem. Esse método é muito utilizado para a produção de shampoos e sprays para cabelos com a função de hidratação. Aqui eu vou mostrar para vocês o momento do corte. Cortamos um pedaço que fique fácil de manusear. Tiramos essa casca. Agora eu vou utilizar uma espátula para retirar o gel da babosa. No caso, vocês podem usar uma colher. Uma delicadeza para não remover essa película dela. Aqui vocês podem observar o gel saindo. E aqui está o segredo para ficar com um ótimo spray, um potencial de hidratação maior. Aqui vocês podem observar o conteúdo, né, o gel que saiu.
e após essa retirada vocês levam para o liquidificador para estar fazendo o seu produto. Aqui temos alguns sabonetes produzidos através da babosa. Temos também o spray e o gel para cabelos. E ao final dos slides dessa aula, será disponibilizada as formulações para vocês produzirem e desfrutar dos benefícios que a babosa nos proporciona. Entre os métodos de extração, nós temos o pura-rache de vapor, também chamado pelo equipamento do Clevergy. Aqui no nosso laboratório, nós temos 4 interligados com água. A água passa aqui para fazer refrigeração. Aqui nós já temos a hortelã, que nós cortamos e trituramos no liquidificador, que o método é chamado de turbólise, com água. Adicionamos aqui dentro e olha que nós já temos aqui o óleo sendo separado e abrindo aqui a torneira, olha, dá para observar o óleo descendo. E um aroma maravilhoso, porque a hortelã tem um aroma muito bom, então dá para ver aqui o óleo. Para as plantas aromáticas, é um dos métodos que nós utilizamos. Utilizamos para extrair outras plantas que não são aquelas cultivadas, mas aquelas da biodiversidade, para extração de óleos essenciais. E esses óleos são utilizados para várias preparações. Aqui dentro fazemos preparações tanto de cosméticos, como nós também utilizamos para preparação de pomadas, de hidratante, gel bucal, enxaguatório bucal, entre outros produtos que o grupo de pesquisa vem trabalhando em conjunto com os alunos de mestrado, doutorado, outros professores colaboradores e os alunos de iniciação científica também. Qual que é a temperatura que, em geral, nós deixamos? Quer dizer, o sistema, ele é por numeração. Então, em geral, eu deixo até o número 6. E quando eu vejo que ele está em ebulição, eu acabo deixando entre o 5 e o 4. Mas vocês podem observar, olha a quantidade de óleo que essa hortelã tem. Enorme, muito bom, maravilhoso. E como eu disse, né? Fora o aroma excelente. Esse aqui é o capim-cidreira, ou conhecido também como capim-limão. Ele muitas vezes é confundido com a citronela, muito utilizada principalmente por conta de atuar como inseticida. Existem algumas diferenças. Uma delas é que a folha da citronela ela vai encurvando enquanto ela vai se desenvolvendo. E aqui na parte inferior, ela é marrom, roxa, um pouco dourada, diferente do capim-limão, que vocês podem olhar aqui que ele é verde. Você pode usar para extrair o óleo, mas você também tem outros métodos de extração que nós vamos mostrar daqui a pouco. Nós vamos, então, secar e depois triturar. Após a secagem, até 40, 45 graus, em estufa, conforme está lá na nossa aula, você vai triturar. Se você não tiver um triturador adequado, você pode usar um liquidificador. Bem, depois disso, nós vamos passar na peneira. Passamos primeiro na peneira de malha grossa e depois na peneira de malha fina. Especificamente a de malha fina, ela vai ficar justamente nessa textura aqui, olha. Tá vendo a textura? E na de malha grossa, ela fica essa textura. Na realidade, é o que fica na malha e nós acabamos aproveitando também esse material. Qual que é a diferença? Nós já fizemos ensaios para saber a diferença, já existe também na literatura. Quanto menor a partícula, melhor a extração. E quanto maior a partícula, você vai gastar um pouco mais de solvente e o tempo de extração também é maior. Esse material, então, nós pesamos uma quantidade, em geral a gente pesa em torno de 500, 700 gramas e colocamos etanol. Por que eu trabalho muito com etanol? Porque para as formulações que nós utilizamos, à base de gel, de creme, nós utilizamos então o extrato etanólico, ele é muito mais fácil para ser incorporado. Por que eu trabalho muito com etanol, o nosso grupo aqui? Porque é muito mais fácil para a incorporação do extrato etanólico seco
para formulação de gel, ou se é uma pomada, vaselina, lanolina. Gel, nós utilizamos vários tipos. Hoje nós não vamos falar a respeito dos tipos de géis, mas é muito mais fácil para a incorporação. O método de maceração, o que ele consiste? Você pesar a quantidade que nós temos aqui do capim, né, já passado por todo o processo, e pesamos e colocamos o álcool etílico aqui. Em geral, eu coloco uma quantidade, meço essa quantidade e deixo 2 dedos acima, por 24 horas. Mas antes disso, nós levamos para um banho de ultrassom. Seguindo os métodos de extração, nós temos aqui 2 banhos de ultrassom. Esse aqui, em geral, é utilizado muito na área médica, nos laboratórios, principalmente pela área de odontologia. Mas aqui dentro do laboratório utilizamos mais esse, que ele tem um diferencial. Além de passar as ondas eletromagnéticas aqui no banho de ultrassom, nós também temos aquecimento. Dependendo do método da planta, a gente acaba utilizando aquecimento também. Entre os métodos de extração, após pesar o capim, limão, colocamos aqui o etanol e antes de deixar 24 horas em maceração estática, né, nós então colocamos aqui no banho de ultrassom. O banho de ultrassom há várias vertentes. Esse aqui que é só de 10 minutos, esse aqui é de 60 minutos e ele pode ter, além disso, também o aquecimento. Em geral, eu não uso, depende do método de extração. Ele fica aqui por 60 minutos, eu vou ligar aqui para vocês, para quem não tem no laboratório, conhecer. Nós ligamos aqui, olha. Vocês estão observando o barulho, eu vou desligar porque é um micro-ondas aberto. Porém, a gente não utiliza ele ligado num local aberto. Vários experimentos já foram realizados pelo nosso grupo de pesquisa para verificar a importância do banho de ultrassom. O que o banho de ultrassom faz? As ondas eletromagnéticas, ela passa pela solução e automaticamente ela quebra a parede celular, o solvente entra dentro da célula, vai fazer com que essa célula aumente e libere as substâncias químicas com maior facilidade e rapidez para o meio. Então, um tempo que demorávamos em torno de 5 dias, 7 dias para extração, ele acaba ocorrendo em 3, 4, no máximo 5 dias. Nós não utilizamos o sistema aberto dessa forma. Nós ligamos aqui o banho de ultrassom, vocês podem observar o barulho, e utilizamos aqui um sistema fechado, onde foi colocado numa caixa de MDF, isopor, e encaixamos aqui dentro. Nós vamos encaixar aqui, olha. E encaixamos aqui. Ao fechar aqui a caixa, vamos evitar que essas ondas eletromagnéticas possam ficar dissipadas aqui no meio. Fechando a porta, protegemos aqui, deixamos a janela aberta e as pessoas acabam não ficando em contato aqui com esse local, com as ondas eletromagnéticas. Passados 60 minutos, o próprio equipamento ele vai desligar sozinho. Passados 60 minutos, nós não entramos aqui. Deixamos aí em torno de 1 hora, entramos aqui dentro do local, retiramos a caixa e eu vou retirar daqui o nosso extrato. Ele fica em repouso por 24 horas e após esse período fazemos uma filtração. Em geral, eu utilizo a gaze, que está aqui, e o algodão. E fazemos a filtração em um vidro âmbar. Podemos substituir esse vidro âmbar por um vidro de álcool que já está vazio, foi esterilizado, e também podemos fazer a substituição do frasco âmbar. Essa solução, ela já foi feita, já fizemos algumas extrações, eu só estou colocando aqui para mostrar para vocês. E depois de filtrar e passar pelo rotaevaporador, nós temos aqui o extrato bruto etanólico. Vocês podem observar que nós já retiramos o material aqui do capim cidreira para poder fazer outros tipos de formulações.
a solução que filtramos lá anteriormente, trazemos aqui para o rota evaporador e numa temperatura em torno de 50 graus, fazemos a evaporação. E o que fica aqui no balão é o extrato. E a secagem final, nós utilizamos a capela e posteriormente colocamos também em um dessecador a pressão reduzida. Além do processo de maceração estática, como já foi mostrado para vocês, onde adicionamos aqui o pó da planta, colocamos o etanol, colocamos no banho de ultrassom, após 24 horas fazemos a filtração, depois passamos pelo rota evaporador. No rota você não consegue tirar todo o solvente, então basicamente a solução fica desta forma aqui e depois colocamos para secar ali na capela e em seguida colocamos no dessecador sob pressão reduzida e fica esse extrato aqui e muitas vezes até mais seco. Adicionamos aqui o pó da planta. Nesse caso aqui nós utilizamos as folhas de camomila, que está aqui, só o modelo para vocês verificarem. Secamos a folha, trituramos e depois adicionamos aqui. E adicionamos em seguida o solvente, deixamos em repouso por 24 horas. Liberamos o líquido, recebemos como mostramos na maceração no frasco e depois levamos o rota evaporador para retirada do solvente fazendo o mesmo processo. Então você pode muito bem adaptar a percolação utilizando um funil de decantação. O que nós fazemos com esse extrato? Em sequência, nós fazemos um processo que é a partição. Nós utilizamos aqui o extrato devidamente pesado, colocamos, dissolvemos numa mistura de metanol e água a 20%, colocamos no funil de separação e começamos a fazer o processo de partição, usando hexano. Depende daí da espécie e da metodologia já citada para essa espécie, por exemplo, para a camomila ou para alguma outra espécie do mesmo gênero. Então, em geral, você utiliza o hexano, diclorometano, cloroformo, acetato de etila e, por fim, nós temos a solução hidrometanólica. Para cada partição, nós utilizamos volumes de solventes iguais e recebemos esse material. O que nós fazemos com esse material que nós recebemos? Basicamente, fazemos uma CCD para verificar se eles possuem substâncias que são de interesse com reveladores adequados e depois podemos fazer a cromatografia em coluna, utilizando uma coluna ou de sílica ou uma coluna como essa que é de Cefadex. Em geral a gente utiliza para saponina, glicoflavonoides, então nós já temos metodologias específicas no laboratório para cada tipo de substância ou classe que você está investigando. Entretanto, para uma aula, você pode parar aqui na parte do extrato e com a cromatografia você desenvolver algum tipo de experimento. Para a produção de um fitoterápico, você pode usar diretamente o extrato. Se você tem um liofilizador, você pode liofilizar ou utilizar, trocando o etanol por um extrato aquoso, utilizando água destilada ou outra filtrada e, consequentemente, também fazer o processo de liofilização. E esse material você desenvolver produtos, como já foi mostrado aqui, que você pode fazer cremes, você pode fazer hidratantes, você pode criar uma linha de cosméticos ou até mesmo produtos orais, como enxaguatório bucal, gel dental, como produtos que estamos desenvolvendo aqui dentro do laboratório. E agradeço também à Unidep, ao Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, à Cogna e também aos parceiros que fomentam as nossas pesquisas. O nosso muito obrigada.